Sabe uma das coisas que ultimamente eu tenho mais lido e estudado, que tem sido assim uma das coisas que eu mais é, me, me vislumbro, né? Essa é a palavra, em relação à Bíblia, fim dos tempos, Opa, é muito legal. não é? Quando você fala sobre o fim dos tempos, sobre o juízo final, sobre o princípio das dores, né? Quais são os sinais do Apocalipse, o anticristo, enfim, essas questões assim me chamam muita atenção, porque eu acho que não só eu, mas muita gente pensa que de repente não tá tão longe, né? O que Então, você acha? é um pouquinho confuso, porque... É que eu só tenho um monte de coisas, né? Não, é confuso o jeito que as pessoas estão falando sobre. Sabe por quê? Não sei se você reparou. Todo ano aparece um monte de gente que é profeta de plantão na internet dizendo, olha, o Trump penteou o cabelo pro outro lado, então ó, é sinal que vai acontecer não sei o quê. Olha, o Putin não escovou o dente hoje. Imagina em breve chegando no quântico de novo. A gente vive o quântico, o milênio perfeito. E depois de novo tem esses excessos, igual sempre, nos céus. E aí eles têm que sair dali. Primeiro eles chegam na elite. Não foi assim, eles estavam sofrendo, o Egito abraçou, chegaram na elite. Aí eles abocanham, acabam querendo atropelar, se perdem no paraíso, caem. Foi assim em tudo. Todos os reinos, Babilônia, Grécia, Roma, na Alemanha, agora nos Estados Unidos. Tá sendo agora. Então, eles se elevam e depois perdem perspectiva lá, caem de novo. Então agora imagina, de novo, chegando no quântico, você tem esse milênio, tem 144 mil com acesso aqui. Como será esse desdobramento aqui no meio? Será um tempo onde eles serão culpados de alguma coisa e terão que também ir para Israel? Ou serão perseguidos lá e terão que fugir para cá? Recomeçando todo o processo. A intenção é o movimento e o contraste lógico. Entendeu? É como o sol e a lua. Você saber o porquê tá do outro lado de um jeito que se complete, não se anule. Então aí de novo, a hora que separar o quântico lá de Israel, depois do milênio, vai ter que colocar alguém lógico lá, um anjo vai fechar com a espada. Então bota Miguel azul pra fechar com a espada, Israel ninguém entra mais. Aí o vermelho vai ficar como do outro lado ali, com aquele abstrato mais perto do vazio, dominando os demônios ali, através do violeta, que tá entre ambos. Aí ele plasma no tempo. Aí o circuito recomeça, né? Aí na Bíblia esse momento tá ali escrito também. Deus, então, o Altíssimo, aí vai estar o Elion separou o mundo entre seus filhos. Um deles é o azul, que vai ficar o mais lógico, então ele mesmo no mais lógico, se denominando como ele é o que será, que fica como Yahvé. Esse livro aqui explica esse processo todo. Esse aqui, ó. Sagrado Nome de Deus. Ainda traz o Nome de Deus em áudio também. E quem não tiver condição aí, pede que você ganha cupom e o desconto até 100%, como a gente já fez muitas vezes. Hoje, então, quer dizer, o pessoal fica num adivinhômetro. Aí teve um papo de luz de sangue e não sei mais o que. Cada notícia que aparece ali, se Israel perde um jogo no campeonato de futebol, o pessoal já vê alguma ligação com o anticristo. Então, assim, é muita neurose. A coisa não é assim. Primeiro, os últimos dias, segundo Jesus e o Novo Testamento, já começaram na época de Jesus. Porque eles são chamados de últimos dias em relação desde o princípio do mundo até hoje. Então, quando Jesus vem, quando o Espírito Santo é enviado em Atos 2, no Pentecostes, Pedro vai dizer abertamente, dizendo, olha, o que nós estamos vendo foi o que Joel falou a respeito dos últimos dias. Só que esses últimos dias, eles se estendem até o seu momento apoteótico, momento final. Agora, a pergunta é, será que a gente está aos 45 do segundo tempo? Então, o que a gente vai dizer sobre isso? Olha, em alguns aspectos, podemos realmente dizer, tem muita coisa que chama atenção, mas duas coisas importantes para pensar aqui. Jesus disse, o dia e a hora ninguém sabe. Não adianta tentar colocar na agenda que você vai se dar mal. Fagner, e segunda coisa, quando os textos foram escritos para falar sobre isso, não foi para assustar as pessoas. Não foi para misturar o tempo do fim com Halloween, tentando achar que o anticristo é o Freddy Krueger. Não é essa a pegada. A ideia era consolar... Tá vendo? Então você fez o quê? Você não leu direito o Portal dos Deuses. Ficou procurando a senha primeiro para ver o áudio. É porque para ouvir o áudio nesse livro aqui, o Sagrado Nome de Deus, tem que achar uma senha no livro. Você já ia achar lendo, né? Sem querer. Mas você fica procurando para ouvir primeiro, né? Fazer esperança. É o contrário do que o pessoal fica meio neurótico. Agora, tem coisa acontecendo que é diferente. Tá. Por exemplo, nunca Jesus deu lição de casa para os discípulos. A vocês vão e contem para todo mundo. Vocês devem anunciar esse evangelho a todas as nações. Nações quer dizer todos os povos, tribos e línguas da terra. Nunca isso foi possível. A primeira vez que é possível é agora. Pela primeira vez, aqueles que se afirmam discípulos de Jesus vão ter a possibilidade de ver esse evangelho pregado a todas as línguas do mundo. Isso nunca foi uma possibilidade. E a segunda coisa curiosa e diferente é o que tem acontecido com o povo judeu. Porque o povo judeu é o povo mais diferente da história humana. Eles ficaram 2000 anos vagando sem lar, em situações complicadas, vivendo em diversos lugares do mundo. E de repente, no século XX, esse povo volta para a terra original, a terra de Israel, de onde eles saíram, e a língua da Bíblia, a língua mais importante da revelação, que é o hebraico,
em matar a rola da Bermacha, o Beivrita Chave, dá pra gente falar e conversar. Nossa, Júlio, não leu nenhum ainda dos 9 Perdutérides. Entre os judeus hoje. E nunca em toda a história, judeus em quantidade significativa passaram a ser seguidores de Jesus. E hoje você tem uma quantidade... Eu tô com o do Flores aqui também, hein? Só vou dar uma olhada, da hora o livro dele. A Michelle guardou lá atrás agora, pô, tava aqui. Eu não sei se é a Michelle ou a Jaque. É, bem feitinho, bem bonito. enorme de judeus que seguem a Jesus e se afirmam seguidores do Messias, do movimento chamado Messiânico. é o judaísmo messiânico. Isso é uma coisa assim totalmente fora da expectativa. Ô, do Wanderson, passado. valeu aí. Então isso é realmente a diferença. Mas eles se intitulam judeus no sentido étnico e seguem a Jesus confessionalmente. Então, quando você fala de alguém ser judeu, você está falando de 3 elementos. Tô. Você está falando de tradição étnica familiar, olha, eu sou da família, meu pai, meu avô Você achou era judeu, sozinho? tal. Ninguém te falou? Você está falando de uma realidade cultural, né, que o judeu tem um jeito, assim como você tem o italiano, o chinês, o russo, o judeu tem toda uma cultura, né, que ele se define. E você está falando de fé. Pior que foram Só mesmo. que é o seguinte, quem é Jesus? A gente pode falar, Jesus é o Salvador, vamos aí celebrar, aí daqui a pouco chega o Natal, mas Jesus é um judeu. Jesus é um rabino da Galileia. Então, o judeu... Não, se você entender, é pra todo mundo. E se entender o verdadeiro nome de Deus ali, impronunciável, você vai ver que a todo momento tem a ver com um processo que não para. Qualquer ato teu tá desperdiçando o nome de Deus em vão se você não entender aquilo ali. Não dá, é difícil explicar, vou dar spoiler, depois vocês verem lá. Mas principalmente pro judeu, né? Mas ninguém é pra... Quem leu entendeu a essência, o Gui. Lê aí, se você não tiver condição, pede pra galera te enviar aí, que tudo bem. Ou pede o desconto que você precisar. E segue a Jesus, ele fala, puxa Você vai vida, entender. esse aqui simplesmente é um dos maiores mestres que meu povo já conheceu. É o judeu mais famoso da história. Então ele não é exatamente uma pessoa que faz parte da cristandade É um do seu ambiente nome cultural, mas ele é um impronunciável, seguidor mas de Jesus que mantém a sua tradição plasmável. judaica. Mas para ele, Jesus é o Filho de Deus, o Verbo encarnado, que morreu por nós e nos redimiu dos pecados ou não? Ele é o Salvador, ele é o Messias, ele morreu por nós, ele veio nos perdoar os pecados. Nem todos os judeus messiânicos entendem que Jesus é divino como a cristandade entende. E alguns entendem isso como um sentido um pouco diferente. Nesse sentido, eles destoam. Mas muitos, uma grande parte deles, acreditam em Jesus como divino, como, vamos dizer, a cristandade padrão. Entendi. Então, para eles, por exemplo, a Trindade é uma coisa assim meio. Então, para alguns, eles creem da maneira como os cristãos creem em Trindade, e para outros eles dizem, não, isso está difícil demais para nossa cabeça. Eles não entendem assim. O movimento é um movimento ainda em formação. Porque sabe como é que a coisa começa? A coisa não começa como uma coisa planejada, escrita. Começa com uma Os experiência caras espiritual que a perderam pessoa agora. tem. No ambiente judaico, no ambiente islâmico e até em outros cenários, a pessoa tem um sonho com Jesus. A pessoa experimenta uma cura, ele tem um negócio sobrenatural. Então, até você falar, escuta, a sua teologia está acertada, isso faz vai parte. demorar um bom tempo para essas coisas se alinharem. Porque até hoje, você pegar um Sintonia, cristão né? básico e Momento fizer um pra teste ler. teológico dele, aí, meu amigo, ele acho que ele vai perder do judeu messiânico, se É. tiver que explicar muita coisa. Mas e a parte da Bíblia do Novo Testamento? Perfeito. Ah, que legal. Então, Totalmente, totalmente. Inclusive, eu me lembro até que eu estava conversando com um judeu uns sabia anos disso não, sabia não. Pelo menos me dá crédito quando você aprendeu comigo, Júlio, para o pessoal ver que eu sou gente boa. Quando você for escrever o seu, você fala, ó, isso aqui... Faz um comentário bom de mim, né, também. Pelo menos, ou no começo, no fim, que senão... Aí é mancada, né? Você aprende comigo e depois não fala nada de mim, eu fico parecendo que eu sou... O pessoal não gosta de mim nas trevas. Eu estava conversando com um judeu uns anos atrás. Esses novatos das trevas, né? Porque os fortes gostam. Nunca deixam de gostar. Mas tem um monte de novato que eu vejo por aí que acha que... Sei lá o que acha. Tô chegando agora no rolê. Mas tudo bem. E ele estudava, né, para tentar se tornar Não um vejo rabino aqui que ninguém vem encher meu saco, mas... Por aí, né? religioso em Jerusalém. E aí um dia ele me perguntou, escuta, o que tem no Novo Testamento? Eu falei para ele, cara, é o livro mais judaico que você pode ler. Aliás, o Novo Testamento é o documento judaico mais importante do primeiro século, do ponto de vista acadêmico, histórico. E aí eu falei, olha, tá vendo esse monte de gente aqui que não tem nada a ver com o contexto judaico? Eles vão demorar um monte Então de é coisa, agora, tempo para poder Music entender. Circle. Lê esse livro aqui, o Novo Sagrado de Nome de Deus. Você não leu ainda, o Music Circle. Você tá mó tempão na escola. Lê esse livro, você vai entender o nome. Tem lá o áudio. E você vai ver o que é isso. E você não vai ter dúvida. Porque aí faz sentido. E aí você vai ver que alguma coisa vai mudar mesmo, porque é a hora. E você vai ler Galileia, Jerusalém, fariseu, saduceu, rapaz, você tá em casa, você tá 10 quilômetros na frente de todo mundo, então fique à vontade, porque você vai ter condição de entender mais do que a maioria que não vem de contexto judaico. Sim, muito bom. Mas ainda um pouco mais nesse contexto que a gente tá falando. Então ninguém vai saber a hora, né, da volta do Filho do Homem, a gente não sabe e ninguém vai saber. Algumas coisas estão acontecendo agora, como você falou, são duas coisas que até então não existiam na humanidade, né, judeus e também... Mas se ela dá o crédito, tá beleza. Eu fico até feliz. E mesmo se não der também, o conhecimento é de Deus, mas é mancada, né? E pesa mais pra você. Coisa que eu já queimei, você vai queimar sozinho, vai sofrer mais. E beleza também, mas... É isso. Mas ela também dá a visão dela, ela não... Eu acho, eu espero. A possibilidade de